Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Nós estamos vendo o seguinte tema: por que o mundo está como está? Nós vimos que Deus é amor e vimos também que Deus é justiça. Deus aplica o seu amor, mas aplica também a sua justiça. Hoje nós vamos ver por que o mundo está como está, porque o homem não observa a revelação natural de Deus. Se nós olharmos desde Gênesis, Deus começou a se manifestar pela natureza, na criação de todas as coisas. Então ele criou a natureza, ele criou o homem, colocou ali no jardim do Éden para cultivar e dar nomes aos animais, às plantas, e era um ambiente maravilhoso. E Deus falava com Adão e com Eva. Entretanto, o pecado veio e trouxe esse conflito no coração do homem, nos separando da presença de Deus. Mas, entretanto, através da natureza, nós podemos ver que existe um Deus. No Salmo de número 19, verso 1, mostra a maravilha da criação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então você vê que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quem sabe o limite, o tamanho do céu? Ninguém conhece o limite, aonde inicia e aonde termina. Mas Deus sabe, Deus abrange todas as coisas. É por isso que ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um outro fator que apresenta para nós, por meio da natureza, que Deus existe, está no Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os olhos para os montes, eleva os olhos para o alto, eleva os olhos para o céu. De lá me virá o socorro, porque lá está Deus, o Criador do céu e da terra. Então Ele criou todas as coisas para a sua própria glória. Jó ele declara algo maravilhoso também com relação à maravilha da criação de Deus. Acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo? Então ele mostra para nós, novamente, falando do céu, nós não sabemos o limite do céu. Ele olha para o mar, nós também não sabemos o limite do mar e nem a profundeza do abismo. Mas Deus abrange tudo isso. Se nós colocarmos aqui o Salmo 139, também vai mostrar para nós a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Deus está em todo lugar, Deus abrange todas as coisas. E Ele criou todas as coisas, mostrando a maravilha da criação, a maravilha da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, de conhecer e fazer todas as coisas. Então o homem rejeita ou ele não observa a revelação natural de Deus através da natureza, que Deus existe. E ele renega isso. E ele cada dia mais e mais tem destruído esta revelação natural, tem destruído a natureza. Nós, cristãos, temos que ter esta consciência ecológica de cuidar da natureza, porque Deus criou todas as coisas. E é por isso que o mundo está como está, porque tem rejeitado e não tem observado a revelação natural de Deus. Mas, irmãos, o homem não observa a revelação natural de Deus. Paulo, ele faz uma afirmação maravilhosa. Em Romanos capítulo 1, verso 20, ele diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso,
indesculpáveis. Ou seja, a revelação natural de Deus, a revelação pela natureza, torna o homem indesculpável. Por quê? Porque os atributos invisíveis, as qualidades invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo. Então, se nós conseguimos ver Deus, o Criador da natureza, nós somos indesculpáveis, porque nós temos a consciência de um Deus que criou todas as coisas. Mas, continuando, queridos, o homem não observa a revelação natural de Deus, e esse é o grande problema. O problema é o homem. O homem não crê no Deus Criador. Crê em tantas coisas improváveis e não crê em Deus, que se revela por meio da natureza. E Romanos capítulo 1, verso 21 até o 23 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, em sua própria razão, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o grande problema de não observar a revelação natural de Deus é o homem, porque ele quer ser maior do que Deus. Como assim quer ser maior do que Deus? Por quê? Porque eles, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Não lhe deram graças. Antes se fizeram nulos em suas próprias razões, em sua própria, entre aspas, sabedoria. E ele diz isso, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E assim se depravaram totalmente, mudando a glória de Deus para uma glória corruptível, criando imagens de homens, aves, quadrúpedes e répteis, e glorificando-os como se fosse Deus. Queridos, o grande problema, porque o mundo está como está, o grande problema é o próprio homem, porque o coração do homem está nos prazeres do mundo, está nos prazeres da carne, está nos prazeres do pecado, mas não está na glória de Deus. Mas, irmãos, nós aprendemos hoje porque o mundo está como está, porque o homem não observa a revelação natural de Deus. Ele não vê a maravilha da criação como sendo de Deus. Por isso ele é totalmente indesculpável, porque ele não consegue crer nesse Deus por meio da revelação natural. O problema é o próprio homem. O seu coração está endurecido, a sua sabedoria é nula. Ele acha que é sábio, mas se torna louco. Por isso, nós chegamos à conclusão, porque o mundo está como está, porque o homem não pode ser salvo apenas pela revelação natural de Deus. Ele é indesculpável, mas ele não pode ser salvo através da revelação natural. Ele precisará da revelação especial de Deus em Cristo Jesus, por meio ou através das Escrituras. E isso nós vamos ver amanhã. A revelação especial de Deus. Esta revelação especial, ele vem transformar tudo isso aqui na vida do homem. E a partir da revelação especial de Deus, nós vamos ver a natureza, a revelação natural de Deus com outros olhos. E vamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Nós vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos, porque os céus proclamam a tua glória. O firmamento anuncia, Senhor Deus, as obras das tuas mãos, o teu poder, a tua sabedoria, a sua presciência, Senhor. Por isso, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, sustentar e fortalecer, abrir os nossos ouvidos para ouvir, entender e compreender a tua palavra.
e abrir os nossos olhos para enxergar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E juntos, ó Pai, glorificar o Teu santo nome, hoje e sempre, e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.